E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos, o podcast que te coloca dentro dos debates mais quentes da geopolítica global. E hoje a gente vai mergulhar num ultimato, que mais parece roteiro de filme, sabe? Donald Trump exigindo que Putin cesse fogo imediatamente na Ucrânia, sob a ameaça de sanções econômicas, tipo, colossais. E para me ajudar a desvendar esse enigma, eu tenho aqui comigo dois craques, a Gabi Olá, todos. e o Lucas. E aí, pessoal? A parada é séria, meus amigos. A gente precisa entender se esse ultimato do Trump é só retórica de campanha para parecer forte, ou se ele realmente pretende virar o jogo no tabuleiro global. E tem mais. Como essa pressão toda pode impactar a gente aqui no Brasil? Lucas, você manja muito de realpolitik. Na sua visão, o que está rolando na cabeça do Trump? Olha, se a gente for analisar pelas lentes da teoria realista, o Trump está usando a cartada clássica, poder econômico, para forçar a barra. Ele sabe que sanções em larga escala podem dar um nó na economia russa. Mas a pergunta de $1 milhão é, será que ele está blefando ou vai até o fim? E aí, Gabi, entra sua expertise em narrativa geopolítica. Será que essa jogada do Trump tem mais a ver com o público interno do que com a Ucrânia em si? Com certeza, a gente não pode subestimar um fator eleições. Trump, querendo ou não, está de olho na opinião pública americana. Projetar uma imagem de líder forte no cenário internacional, o cara que não se curva para ninguém, pode render uns pontinhos preciosos com o eleitorado. Faz sentido. Mas e a viabilidade dessas sanções? A gente está falando de um nível de retaliação econômica sem precedentes. Será que os Estados Unidos teriam fôlego para bancar isso? E mais importante, será que o resto do mundo embarcaria nessa? É aí que a porca torce o rabo. Para um plano desses dar certo, os Estados Unidos precisam de apoio internacional. A União Europeia, por exemplo, é um ator-chave nessa equação. Imagina só. Se a Europa, que depende bastante do gás natural russo, resolve não comprar essa briga, o impacto das sanções americanas seria bem menor. Seria um tiro no pé para os EUA. E aí, convenhamos, ninguém quer isso, né? Verdade. Mas, Gabi, você mencionou a importância da narrativa. E se essa demonstração de força, por si só, já for suficiente para o Trump? Mesmo que as sanções não sejam tão efetivas na prática, a imagem de xerife do mundo já estaria consolidada. Exato. E essa postura do Trump de se colocar como o líder que bota ordem na casa dialoga com a visão construtivista das relações internacionais. Ele não está apenas buscando resultados concretos com as sanções, mas também construindo uma imagem, uma percepção de poder americano inabalável. Caramba, essa parada é mais profunda do que eu imaginava. Mas falando em impacto real, como será que o Putin reagiria a essa pressão toda? A Rússia tem um histórico de resistir bravamente à influência do Ocidente. A Rússia não é de se intimidar fácil. E a gente precisa lembrar que eles têm cartas na manga, como laços estreitos com a China, por exemplo. Uma aliança forte com a China, economicamente e politicamente, poderia ajudar a Rússia a amortecer o impacto das sanções americanas. A China com certeza está de olho em tudo isso, né? E a gente sabe que eles têm seus próprios interesses nesse jogo. Será que uma reaproximação entre os UA e a Rússia poderia de alguma forma enfraquecer a aliança entre China e Rússia? Olha, a China é mestre em pragmatismo. Eles estão sempre avaliando o cenário global e buscando as jogadas mais vantajosas para seus interesses. Se a Rússia se tornar um problema para os planos chineses, eles podem muito bem rever essa aliança. A China não é de se apegar a sentimentalismos quando o assunto é geopolítica. Interessante. E a gente não pode esquecer da União Europeia nesse xadrez todo. Eles se veem num dilema. Por um lado, a pressão para se alinhar aos UA e isolar a Rússia. Por outro, a dependência energética da Rússia e o medo de uma crise econômica em casa. É uma decisão delicada para os europeus. Puxa, a cada passo que a gente dá nesse debate, mais camadas de complexidade aparecem. Mas e o Brasil? Lucas, como essa tensão toda impacta a gente aqui na América Latina? Lembrando que a gente está inserido numa teia globalizada. Uma guerra comercial entre UE e Rússia, com sanções e retaliações. Inevitavelmente teria repercussões na economia mundial. E o Brasil, como um grande exportador de commodities, sentiria o impacto, sem dúvida. Imagina só, mercados europeus instáveis, investidores cautelosos, preços das commodities oscilando. A gente já viveu isso antes e sabe que a turbulência lá fora chega rapidinho aqui dentro. É verdade. A gente precisa ficar ligado em como essa história vai se desenrolar, porque as consequências podem ser sérias. Gabi, pensando na perspectiva liberal das relações internacionais, essa estratégia de usar o comércio como arma é realmente eficaz? Ou acaba sendo um tiro no pé para todos os envolvidos? Os liberais defendem a interdependência econômica global como um fator de paz e prosperidade, para eles usar o comércio como arma, impondo sanções e tarifas. É um erro crasso. Gera instabilidade, desconfiança. E no final das contas prejudica a todos, inclusive quem impôs as sanções. É como atirar pedra no próprio telhado, né? Realmente, a gente já está vendo como essa guerra comercial entre UE e China, por exemplo, gerou um clima de incerteza e volatilidade nos mercados globais. Ninguém sai ganhando com isso. Mas será que essa postura mais agressiva do Trump, usando sanções e tarifas como principal ferramenta de política externa, pode ser considerada uma nova doutrina geopolítica dos EUA,
Lucas, o que você acha? Olha, é bem possível que a gente esteja presenciando uma mudança de paradigma na política externa americana, ao invés de buscar consensos multilaterais, como era tônica nas últimas décadas. Os EUA parecem estar apostando numa postura mais unilateralista, impondo sua vontade através do poder econômico. É um movimento arriscado, que pode gerar reações imprevisíveis no sistema internacional. E que reações seriam essas, Lucas? O que podemos esperar se essa tendência se consolidar? Uma possível consequência seria a formação de blocos econômicos regionais mais fortes, como forma de se proteger da pressão americana. Imagina, por exemplo, a América Latina se unindo para negociar em bloco com os EUA. Ou a União Europeia fortalecendo seus laços internos para reduzir a dependência dos Estados Unidos. Seria uma reorganização geopolítica e tanto. Caramba, a gente já tá vendo alguns sinais nesse sentido, né? A China buscando fortalecer sua influência na Ásia e na África, a Rússia estreitando laços com países do Oriente Médio. O mundo parece estar se fragmentando em esferas de influência distintas. Mas antes de mergulharmos de cabeça nesse cenário de rearranjo global, que tal a gente dar uma pausa para respirar? Na próxima parte do nosso episódio, vamos aprofundar a análise sobre essa nova doutrina americana e as suas potenciais consequências para o Brasil e para o mundo. Fiquem ligados. E já que a gente está falando de um tema tão importante, que tal você convidar os amigos para acompanhar a gente nesse mergulho na geopolítica global? Compartilhe esse episódio nas redes sociais. Marque seus amigos que se interessam por relações internacionais. E bora espalhar conhecimento por aí. E não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou desse ultimato do Trump. E como você acha que essa história vai acabar? A gente quer saber a sua opinião. Até a próxima parte. E aí, pessoal, de volta com a gente no Relações Internacionais Minutos. A gente estava falando sobre essa virada de mesa do EUA usando a força econômica como arma geopolítica. E a pergunta que não quer calar é: será que essa estratégia vai fortalecer o EUA no cenário global ou vai acabar isolando o país? Pois é, Gabi, essa nova doutrina americana, digamos assim, não surgiu do nada. Os EUA sempre usaram sua grana para influenciar o mundo, seja com ajuda financeira, investimentos estratégicos ou, em alguns casos, sanções e embargos. O que muda agora é a intensidade e a frequência com que essas ferramentas estão sendo usadas. É verdade. O Plano Marshall, que ajudou a reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra, é um exemplo clássico de como os EUA usaram a grana para projetar sua influência. Mas a gente também tem exemplos mais controversos, como as sanções a Cuba durante a Guerra Fria. Exatamente. E com o Trump no comando, essa tendência se intensificou. Ele não tem medo de usar o comércio como arma para alcançar seus objetivos. É como se ele estivesse dizendo: se você não jogar conforme as minhas regras, vai pagar um preço alto. E a Rússia, hein? Como essa estratégia impacta a relação dos EUA com os russos? A Rússia é um caso interessante. Eles têm um poder militar considerável, mas a economia russa é frágil, dependente da exportação de petróleo e gás natural. As sanções econômicas impostas pelos EUA e seus aliados acabam tendo um impacto significativo na economia russa, limitando o acesso a mercados internacionais, dificultando o financiamento de empresas russas, em alguns casos até impedindo a importação de tecnologias essenciais. A gente viu isso acontecer na prática nos últimos anos, né? Com as sanções impostas após a anexação da Crimeia e o apoio aos separatistas no leste da Ucrânia, a economia russa sofreu um baque. O rublo desvalorizou, a inflação subiu e o crescimento econômico estagnou. Sem falar no impacto social com o aumento do desemprego e da pobreza. É como se os EUA estivessem apertando um torniquete na economia russa, tentando forçar o Putin a recuar em suas ações na Ucrânia. Mas a Rússia é um urso teimoso, acostumado a resistir a pressões. Eles podem buscar alternativas, como fortalecer os laços com a China, por exemplo. Falando na China, como eles se encaixam nessa história toda? Afinal, a relação comercial entre EUA e China é gigantesca. Os dois países são os maiores parceiros comerciais do mundo. A China é um jogador esperto. Eles sabem que essa briga entre EUA e Rússia pode ser uma oportunidade para fortalecer sua posição no cenário global. Por um lado, eles podem se aproximar da Rússia, oferecendo apoio econômico e político para contrabalancear as sanções americanas. Por outro lado, eles podem aproveitar a situação para negociar vantagens comerciais com os EUA, explorando a fragilidade da economia americana. É um jogo de xadrez em que cada peça está se movimentando estrategicamente. E a gente, aqui no Brasil, como fica nesse tabuleiro? Afinal, somos um país emergente com grande potencial econômico, mas também somos vulneráveis às turbulências do mercado internacional. O Brasil precisa ter jogo de cintura para navegar nesse cenário complexo. Precisamos fortalecer nossa economia, diversificar nossas exportações e buscar parcerias estratégicas com outros países. Não podemos depender apenas de um ou dois parceiros comerciais, porque se a relação azedar, a gente fica na mão. E essa postura mais independente do Brasil, buscando diversificar suas relações internacionais como é vista pelas grandes potências? Olha, historicamente, o Brasil sempre buscou manter uma postura autônoma na política internacional, defendendo o multilateralismo, a cooperação entre os países e a resolução pacífica de conflitos.
Essa postura é geralmente bem vista pela comunidade internacional, mas pode gerar atritos pontuais com países que buscam impor sua hegemonia global. Ou seja, a gente precisa ser diplomáticos, construir pontes de diálogo, mas também defender nossos interesses com firmeza, sem medo de desagradar os grandões. Exatamente. E não podemos esquecer da guerra de narrativas que acompanha essa disputa geopolítica. Vivemos em um mundo hiperconectado onde a informação circula em tempo real e as redes sociais amplificam as vozes, tanto as positivas quanto as negativas. Cada país, cada ator político busca construir uma narrativa que justifique suas ações, demonize seus oponentes e conquiste a opinião pública. Então a gente precisa ter um olhar crítico, buscar informações de fontes confiáveis, cruzar dados, analisar diferentes perspectivas e principalmente questionar tudo. Não podemos cair na armadilha da desinformação que é usada como arma nessa guerra de narrativas. E é por isso que a gente faz o Relações Internacionais em Minutos, para trazer informação de qualidade de forma acessível e descomplicada, para te ajudar a navegar nesse mar de informações e formar sua própria opinião. E a gente espera que você continue acompanhando a gente nesse mergulho na geopolítica global. Na próxima parte do nosso episódio, vamos falar sobre os desafios e oportunidades que o Brasil enfrenta nesse cenário internacional turbulento. Mas antes de a gente partir para a última parte do nosso episódio, queremos saber a sua opinião. Qual o papel que você acha que o Brasil deve ter nesse cenário de disputa entre as grandes potências? Deixa o comentário aqui embaixo, a gente quer saber o que você pensa. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam entender as complexidades das relações internacionais. Até a próxima parte. De volta com a gente no Relações Internacionais em Minutos. Na última parte, a gente discutiu como a postura do ZWEI, usando o poder econômico como ferramenta geopolítica, impacta a Rússia e a China. E a pergunta que ficou no ar é: como o Brasil se posiciona e navega nesse cenário? O Brasil está no jogo de cintura constante, buscando se posicionar de forma estratégica nesse tabuleiro global. A gente tem uma longa tradição de defender multilateralismo e a cooperação internacional, mas na prática, nem sempre é fácil manter essa postura quando o ZWEI e a China estão jogando pesado. A gente podia andar numa corda bamba, né? De um lado, temos uma relação histórica com o ZWEI, nosso principal parceiro comercial. Do outro, a China vem ganhando cada vez mais relevância, investindo em infraestrutura e comprando nossas commodities. Exatamente. Essa disputa entre EUA e China coloca o Brasil numa sinuca de bico. Se a gente se alinha demais com um lado, corre o risco de sofrer retaliações do outro. É como se a gente estivesse no meio de um cabo de guerra e qualquer movimento em falso pode nos desequilibrar. Imagina a gente priorizando a relação com a China. Os ZWEI poderiam impor barreiras comerciais aos nossos produtos, por exemplo. E se a gente se aproximar demais dos ZWEI, a China pode reduzir seus investimentos no Brasil. É um campo minado. Com certeza. E essa disputa entre a EUA e China vai além da economia. A gente está vendo uma rivalidade crescente em áreas como tecnologia, segurança e até mesmo valores e ideologia. O Brasil precisa se posicionar de forma inteligente diante dessa polarização. Mas como encontrar esse ponto de equilíbrio? Como o Brasil pode defender seus interesses sem se indispor com nenhuma das superpotências? A chave é a diversificação. Precisamos fortalecer nossa economia, diversificar nossas exportações e buscar parcerias estratégicas com outros países. Não podemos colocar todos os ovos na mesma cesta. Ao ter um leque de opções, somos menos dependentes de um único parceiro comercial e ficamos menos vulneráveis às pressões. Faz todo sentido. E além da diversificação econômica, o que mais o Brasil pode fazer para ter mais voz no cenário internacional? A gente precisa fortalecer nossa diplomacia, estreitar laços com outros países da América Latina e do Sul Global, participar ativamente dos fóruns internacionais e defender uma agenda global que promova a paz, a justiça social e o desenvolvimento sustentável. Mostrar para o mundo que o Brasil tem voz, tem propostas e quer contribuir para a construção de um mundo melhor. Exatamente. E nesse contexto, a comunicação é fundamental. A gente precisa mostrar para o mundo o que o Brasil está fazendo de positivo, as nossas iniciativas inovadoras, o nosso potencial como líder regional. A gente precisa construir uma narrativa forte e positiva sobre o Brasil, para atrair investimentos, parcerias e oportunidades. Mas e essa disputa ideológica entre EUA e China? Como o Brasil se posiciona em relação a isso? O Brasil tem defendido neutralidade em relação a essa disputa ideológica, buscando manter o foco na cooperação e no diálogo. A gente não quer ter que escolher um lado, a gente quer construir pontes e buscar soluções pacíficas para os conflitos. Uma postura de não alinhamento, né? Mas será que essa neutralidade é suficiente para proteger os interesses do Brasil? Olha, a neutralidade pode ser uma boa estratégia em alguns casos, mas em outros momentos pode ser necessário tomar partido, defender posições mais firmes. A gente precisa ser pragmático, analisar cada situação com cuidado e tomar as decisões mais vantajosas para o país, levando em conta os riscos e as oportunidades. Não existe uma fórmula mágica, né? A gente precisa ter jogo de cintura, saber a hora de ser neutro e a hora de defender nossos interesses com mais ênfase. Exatamente.
O importante é ter uma estratégia clara, saber o que a gente quer alcançar e usar todas as ferramentas disponíveis, seja a diplomacia, a negociação, a cooperação internacional, para atingir nossos objetivos. E você que acompanhou a gente nessa jornada, o que acha de tudo isso? Como você enxerga o papel do Brasil nesse cenário internacional? Deixe seu comentário aqui embaixo, a gente quer saber a sua opinião. E não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio do Relações Internacionais em Minutos. A gente se vê na próxima. Até mais. Valeu, pessoal.